Olha só quem diria. 17 horas, 5 minutos do dia 7 de julho de 2021. Cá estou, Gustavo Ribeiro de Vasconcelos, para dar início à 93ª live do prêmio, da 6ª edição do Prêmio Profissional da Música, que teve o início de suas inscrições em 1º de julho de 2020 e se aproxima, se Deus quiser, para a sua conclusão entre os dias 11 e 15 de agosto de 2021. Ou seja, o nosso processo é longo, normalmente dura um ano. Esse ano nós estamos assim passando um pouco mais de um ano em virtude de todas as complicações pelas quais nós e todos passaram por conta da pandemia. Olha aí a nuvem escura, Pablita, também está aí. Muito bem. Seja bem-vinda, Pablita. Muito bem, essa categoria, conforme eu disse, ela já aconteceu no ano de 2019, na nossa última edição, já que em 2020 não tivemos. A categoria se chama cursos online, cursos técnicos relacionados à música que acontecem em canais digitais, predominantemente no YouTube. Somos 5 finalistas e nós estamos aqui recebendo diretamente de Minas Gerais o Rodrigo Lana e a Pablita, lá do Logic Pro Brasil, e a nossa querida Karen do Quantize Áudio, que é de São Paulo, que tem escala em Paraná, que mistura com Eu sou de Pernambuco. Mas é de Pernambuco. Desculpa, velho. Muito bem. Aqui vamos falar sobre nós, essa atividade, perspectivas, percepções e opiniões, um assunto que particularmente me interessa muito, que é justamente o que vocês estão conseguindo viabilizar em tempos de pandemia, o que vocês estão conseguindo maximizar no segmento da música, usando aí os canais digitais. Vamos conhecer, então, Logic Pro Brasil. Rodrigo Lana, Pablita ou Pablita e Rodrigo Lana. O que se propõe a fazer e ser o Logic Pro Brasil? É o seguinte, o Logic começou, na verdade, de forma um pouco solta, assim, o canal tem vários anos. Eu até convidei a Alice aqui, porque ela foi a primeira seguidora do canal, eu acho. Ah, é? Hoje tem quase 7 mil inscritos ali. Uhum. E era muito focado no universo do Logic Pro, que é um software de áudio profissional, né? Uhum. Só que foi caminhando por um lugar que tem várias pessoas que seguem o canal buscando informações sobre música e sobre áudio, não só sobre software. Uhum. Por exemplo, no último ano eu disponibilizei para a galera um curso inteiro de software e áudio, e recentemente um curso inteiro, uma série de edição, mixagem e masterização, passo a passo. Assim. Então, peraí, mas só uma curiosidade, Rodrigo, dentro da sua apresentação. Você conseguiu juntar 7 mil pessoas interessadas no Logic? Pois é, não. Porque as pessoas que estão seguindo... Porque as pessoas que estão seguindo o canal não são pessoas só interessadas no Logic, é isso que eu falei. Tá bom. Como eu expandi, o canal gira em torno do Logic o tempo todo, porque é o software que eu uso. Mas eu não fico preso ao software, de forma alguma, sabe? O último vídeo que caiu domingo agora foi sobre percepção musical, por exemplo. É bem, sabe? Aluno meu de piano segue o canal. Mas eu mantenho o cuidado, assim, pelo menos uma vez por mês eu faço um assunto específico sobre software. Uhum. Então é isso. Na verdade, o canal chama Logic Pro Brasil, mas o conteúdo não é específico do Logic, é conteúdo educativo. Tá. Mas, assim, conteúdo educativo para o segmento da música, ou abre para outros segmentos também? Áudio e música. Áudio e música. Muito bem, muito bem. E dentro desses conteúdos educativos, o que mais que você destacaria aí? Você falou que abriu uma turma agora, recentemente. Na verdade, tudo que tem a ver com algumas etapas da produção musical
Criação, recentemente eu disponibilizei até o projeto para a galera poder baixar um arranjo que eu fiz, explicando como é que funciona. Para quem não usa o Logic, eu coloquei em MIDI para poder abrir no Sibelius, no Finale, qualquer software de partitura. Algumas coisas relacionadas à gravação, edição, mixagem e masterização, obviamente, que está na parte de áudio, e criação. Então, assim, na verdade, eu junto no canal as minhas paixões, que é o que eu faço todo dia. Eu sou pianista, eu gravo quase todos os dias, crio arranjo, e geralmente eu pego as produções para cuidar também da pós-produção, edição, mixagem e masterização. Então o conteúdo é bem liquidificador, assim, eu não fico, tipo, 3 meses falando de edição, não, ou 1 mês falando de software, sabe? Entendi. Então, muito bem. Legal. Um liquidificador. Vamos agora conhecer, então, o Quantize. Vamos ver o que se propõe essa senhora Karen Ávila com esse curso técnico aí. Vamos lá, Karen? Bora! Então, eu criei o canal porque eu trabalho com grandes artistas do sertanejo. Em 2017, eu estava trabalhando aqui nesse estúdio que eu tô, com o Eduardo Pepato, que é o produtor da Marília Mendonça, Henrique Juliano, Maiara Maraíza, e aí o pessoal ficava assim, ai, Karen, mostra como é o dia a dia do estúdio, faz vlogs aí, e aqui a minha função, na verdade, desde 2013, mais ou menos, é fazer edição. Então, eu vivo basicamente de edição de áudio para música, que é a quantização. Por isso, eu dei o nome do canal de Quantize. E aí eu fui, assim, criando vídeos sobre edição, é bem focado nisso, porque é a minha profissão mesmo. Mas também eu trago outras coisas que eu gosto. Eu indico livros, eu indico séries que tem a ver com produção musical, com música. Eu gosto muito de falar de áudio para música, né? Não assim um áudio, sei lá, um áudio para games ou trilha sonora. Essas coisas não é muito da minha alçada, então eu fico mais na parte de áudio para música e mais a parte de edição. Então, de vez em quando eu falo, eu tenho um tutorial, eu editando bateria, tem tirando ruído, e nisso também eu lancei meu curso de edição, né? E aí tenho 100 alunos, mais ou menos, atualmente, e o canal ajuda, né? É um ecossistema, ecossistema bem interessante, porque o canal do YouTube atrai a pessoas e futuramente elas adquirem o curso. E, por exemplo, eu estou aqui nesse estúdio hoje, que é o estúdio do Eduardo Pepato, porque daqui a pouco a gente está viajando para um outro DVD do Henrique Juliano, e eu tenho filmado os bastidores disso. Então, ano passado eu lancei um vídeo sobre os bastidores, então eu procuro fazer essas coisas diferentes também, para não ficar só software ou só plugin. Então, tudo que eu puder fazer de diferente também, eu busco fazer. Aí eu tô aqui filmando os bastidores enquanto eu trabalho. Muito bom. Agora, 2 perguntinhas para eu entender melhor, Karen. Quando você fala de edição, você fala de edição de áudio, pelo que eu entendi, né? E essas edições você faz em qual software ou em qual plataforma? Eu faço no Cubase. Ah, tá. Aí a quantização, né? Então, e não só a quantização dos instrumentos, mas a afinação também. Aí eu uso o Melodyne, e aí de vez em quando eu faço algum vídeo relacionado a isso também, né? Mas eu costumo fugir bastante do assunto edição, para não ficar uma coisa muito limitada e expandir os assuntos. E tem uma entrevista minha muito legal com o Oswaldo do Moche, falando da carreira dele, do estúdio, falando sobre edição na fita. Então eu busco trazer várias coisas assim que orbitam, né, o mundo do áudio e da música, para acrescentar e não ficar só uma coisa muito técnica. Legal. Olha só, nós temos aqui como convidada do Rodrigo a Pablita, que, segundo o Rodrigo, é uma das primeiras seguidoras, e temos aqui a Karen. Ou seja, num universo de 4 pessoas, eu me retirando,
o sexo masculino fica em desvantagem quando o assunto é curso técnico no ambiente digital, especificamente aqui do que a gente está falando. Eu pergunto, temos muitas mulheres trabalhando com edição de áudio também, Karen, e a Pablita, se quiser falar também, fica à vontade. Vai lá, Karen. Eu acho que não, assim, eu conheço algumas, mas com certeza é minoria. Tem uma parte da edição de áudio que é voltada para diálogo, voltada para TV, que aí costuma ter mais. Agora, edição para música, eu conheço umas duas a mais, além de mim. Tudo bem. E a Pablita trabalha com edição também ou ainda não? Não. O meu ingresso no canal Logic Pro Brasil foi devido à minha curiosidade em pré-produzir os meus trabalhos. Eu sou artista independente, eu vou começar a lançar os meus trabalhos, e desde então eu rondava o YouTube procurando conteúdo sobre aprender a produção, criação de arranjo, e 99% dos conteúdos que eu assistia eram gringos. E daí, um belíssimo dia, o YouTube me recomendou o canal do Rodrigo, e desde então eu passei a assistir, e eu cresci, assim, grandemente, porque como era tudo em inglês, eu pegava tudo mais pela observação do som, olhando que ele mexia, e quando eu conheci o Logic Pro Brasil, eu comecei a desenvolver muito, assim, já faz 2 anos que eu sou inscrita do canal e me tornei amiga do Pablito, e eu cresci grandemente, assim, na produção das minhas músicas. Então, eu sou super grata. Com relação ao universo feminino na edição de áudio e produção, vejo pouquíssimo. 99,9% dos conteúdos que eu vejo são todos feitos por homens. E eu conheço o canal da Karen, ano passado, também foi me recomendado e eu passei a acompanhar, assistir algumas entrevistas, é muito interessante. E muito bacana ver uma mulher trabalhando nesse setor também. É inspirador. Com certeza. Muito legal mesmo. Eu já considero essa live aqui surpreendente e bacana, porque assim, as outras pessoas, inclusive, que fazem parte dessa live, de uma certa forma, eu até as conheço de outros carnavais. Vocês dois seriam os dois que eu não conhecia. Olha que coincidência interessante. Olha só. Agora, e o que a Pablita falou é interessante, porque dentro do Prêmio Profissional da Música nós temos 97 categorias, e o excesso de categorias se deve porque, ao longo dos anos, na nossa evolução, na medida em que a gente tem um aumento quantitativo de inscrições femininas, a gente separa em masculino e feminino. Então, a gente tem autora, cantor, cantora, arranjador, arranjadora, isso tudo veio sendo construído, né? Mas a coisa da produção, a gente, nesse ano, tem a primeira produtora musical feminina como finalista. Quer dizer, demorou 6 edições para aparecer uma mulher entre as finalistas na categoria produção musical. Espero que nas próximas a gente tenha outras produtoras. E aí, já falando sobre isso, só mais uma pergunta de curiosidade para a Karen, que eu passei para a Pablita, mas eu tinha mais uma questão, Karen. É o seguinte, você falou que você tem 100 alunos. Então, vamos falar aqui, a partir dessa sua colocação, e depois passar para o Rodrigo a mesma pergunta. Como foi a construção desses alunos? Como é que é o seu modelo de atratividade e fidelidade, digamos assim, ou fidelização dos seus alunos? Como é que é? Todo mês tem um curso, tem uma matrícula, paga uma mensalidade? Conta aí pra gente como é que é o modelo Quantize. É baseado naquele padrão marketing digital. As 2, 3 primeiras turmas eu abri e fechei, até para ver a questão da qualidade do curso, se tinha dúvida, né? Com a turma fechada fica mais fácil de poder adicionar coisas, ver o andamento, né? Se a didática tá boa, a dificuldade que os alunos estão tendo. Então, eu abri e fechei turma e agora eu deixo aberto, porque
todo dia entra inscrito no meu canal, eu tô com 14 mil inscritos, então o pessoal aparece curioso para, né, porque eu faço questão de mostrar como eu sou mulher, é mais difícil do pessoal acreditar no que eu tenho para falar, né, então Sério? Opa, na parte técnica, com certeza. Com certeza. Não, eu fiz esse sério, porque em outras categorias, em outras lives de outras categorias do ambiente só de mulheres, a gente tem momentos que estão, inclusive, estão registrados lá no nosso YouTube, de mulheres, assim, falando exatamente isso que você está falando, e que para mim sempre será uma surpresa, porque entendeu? Então, Toda vez que uma mulher fala que é desacreditada ou qualquer coisa semelhante, eu tomo um susto. eu às vezes faço até uns testes eu não me coloco na capa do vídeo no YouTube, por exemplo, porque a pessoa vê o título, vê o assunto, e se vê uma mulher, talvez pule, fala assim, talvez não. Então eu faço uns testes, sabe, de deixar só o título, às vezes deixar uma imagem aleatória, e não me colocar, porque eu acho que isso dificulta o clique da pessoa no meu vídeo. Então eu acabo dando carteirada, para a pessoa ver que, tipo, eu trabalho com isso, sou uma pessoa séria, eu já tenho muitos anos de estrada, pelo menos na parte da edição, então eu sei alguma coisa que eu tô falando aqui, né? Então eu dou carteirada, eu falo, por exemplo, tem um vídeo meu falando assim, como eu afinei o marrone, aí tenho esse vídeo do bastidor do Henrique Juliano, né? Então eu costumo fazer essas coisas. Eu costumo mostrar essas coisas porque o pessoal dá valor e, tipo, começa a respeitar, entendeu? Entendi. Porque se não tiver essas coisas, é mais difícil por ser mulher. E você acha que esses 14 mil que você tem deve-se ao fato de você trabalhar predominantemente com o universo sertanejo? Acho que em parte sim, porque é onde tem muita procura, assim, de saber como é que são feitas as coisas, né? Como é que o artista tal fez, como é que eles trabalham, então eu acho que tem muito disso, sim. Agora, antes do Rodrigo falar, já vou guardar aqui, deixar registrado aqui, viu? Se eu me esquecer, alguém me lembra, que a Karen falou, não fui eu que falei, que ela falou assim, como eu afinei o marrone, ou seja, nós vamos partir para a sessão fofocas daqui a pouquinho. Vai lá, Rodrigo, como é que é o modelo Logic Pro? Conta pra gente. Então, só para primeiro comentar o que ela falou, a Karen, eu entendo 100% o lado dela, inclusive eu tenho um projeto Audio for Singers com a Isabela Bretz, que foi um dos premiados aí, e a gente sempre levanta essa questão do público feminino. No meu canal, por exemplo, eu olhei aqui enquanto a gente estava conversando, no último mês eu tive 1,8% de público feminino. Então não tem incentivo, e as pessoas não acreditam quando é uma mulher falando. Isso é um problema, isso tem que ser encarado como realidade, porque quando a gente encara isso como realidade, a gente ataca a coisa do jeito que tem que ser. Então, por exemplo, eu vou falar uma coisa técnica, às vezes, porque na minha sociedade com a Isabela Bretz, a parte técnica eu entendo melhor, ela entende mais da parte artística, mas às vezes a gente inverte, de propósito, esse tipo de coisa assim, para fazer a pessoa pensar um pouco mais mesmo. Isso é um problema estrutural que daria para fazer vídeo o resto da semana aí, né? Mas para deixar registrado que isso é realidade e não acho que está melhorando demais, não, especialmente por causa desse modelo de presidência que a gente tem aí no Brasil, para deixar registrado. Sobre o meu... Eu acho que até a presidência do Brasil, que fica aqui a 3 quilômetros de mim, vai se sentir muito prestigiada quando você chama isso de modelo, né? Porque se tem uma coisa... curral, se talvez. tem uma coisa que os caras não têm, é um modelo, né? Modelo né? zero. E eu acho que o fato de não ter um modelo já justifica o fracasso, a derrota, enfim... e o caos, né, mas que infelizmente sobra para nós, né? E nós, como todos nós artistas, no meio do áudio, no meio da música, cabe a nós, a gente tem que ser firme, forte mesmo nisso aí. Nos meus vídeos eu sempre falo, a Alice vê, às vezes assim, aí parceiros e parceiras, sempre falando do feminino também, porque nossa língua já não ajuda, né?
Mas mudar isso aí, enfim, claro que está melhorando, se comparar com 100 anos atrás, mas digamos aí que nos últimos anos deu uma caída sinistra, né? Desde que esse sujeito aí adentrou, não digo nem desde ele, né? Talvez até um pouco antes, mas quando ele adentrou, eu falei, meu Deus do céu, agora vai rolar perseguição com muita objetividade, e é o que está acontecendo, né? Perseguição e destruição. É muito pior do que eu imaginava. Eu sabia que ia ser ruim, todo mundo sabia, né? Mas ruim demais, não sabia, não. Aqui em casa a gente sempre soube que ia ser muito ruim, mas a gente não sabia que vinha uma pandemia para escancarar a incompetência, a inconsequência e a irresponsabilidade e transformar isso em perdas astronômicas de vidas e saúdes por aí afora, né? Pois é. Mas, enfim, tentando, pelo menos, não falar só disso, porque a vontade é essa, nesse momento, é o seguinte, o meu modelo de negócio, pensando em grana, como é que eu ganho minha grana? Tem 3 coisas importantes. Na verdade, não é como é que você ganha a sua grana, é como que você mantém a coisa rolando, né, atrativa para mim, por exemplo, eu que sou uma pessoa que posso querer consumir isso, como é que você me atrai e aí, consequentemente, como é que você fideliza ou mantém as pessoas. Primeira estratégia é simples, eu lanço 3 vídeos por semana, sempre estou analisando, respondo todo mundo no canal, e por isso que o canal tem 236 vídeos, se não me engano já, então assim, é vídeo pra caramba. E com isso as pessoas começaram a me procurar, os seguidores do canal, muito que acontece com a Kari, pelo que ela falou, só que para coisas muito, assim, diversas, desde edição, mixagem e masterização, até criação de arranjo, consultorias particulares, que é o que está mais rolando. E nesse último ano eu fiquei preparando, estou finalizando o último módulo, um curso para vender na Hotmart, que é o que eu vou oferecer para a galera. Então, assim, por isso que eu falei, como é que eu ganho minha grana, mas as pessoas têm interesse nesse conteúdo meu e aprofundar mais ainda. Não que eu faça um conteúdo para levar a pessoa a comprar um curso, mas tem esse material paralelo ao canal, a pessoa quer comprar, tá lá, não quer, o canal tem conteúdo de sobra, não precisa, entendeu? Então, chega uma hora, eu acredito que aconteceu a mesma coisa com a Kari, e a gente não tem tanto controle mais, assim. Tipo, eu vou fazer esse vídeo para ver se eu consigo mais consultorias. Às vezes, um vídeo falando de edição da voz do Marrone, ela consegue lá uma coisa que ela nem imaginava, tipo um show na Dinamarca. Tipo, o YouTube realmente expande de um jeito bem exponencial, assim, mesmo em canais pequenos. Muito bom. Isso. Uma coisa que eu queria acrescentar, que eu posto muita coisa não, porque eu não tenho a recorrência, eu gostaria muito de ter recorrência, mas eu trabalho bastante no dia a dia, né, de segunda a segunda, editando as coisas, e quando sobra um tempinho que eu faço um vídeo. E eu comento dessas coisas do sertanejo, mas uma coisa que eu percebi depois do canal, eu comecei a pegar coisas de outros estilos. Então, isso está sendo muito legal, porque está abrindo experiências no pagode, estou começando a editar pagode, que é um outro jeito de editar, estou pegando cantores da MPB, dessa nova MPB que tem aí estourado. Então, e eu tinha, na verdade, um certo receio, né, de estigmatizar sertanejo e tal, e na verdade muita gente tem me conhecido, os profissionais têm assistido, têm gostado e têm entrado em contato, então esse é um outro jeito também, e isso faz girar, né, porque aí eu faço um artista, eu ganho um assunto para falar daquele artista, ganho, sei lá, edição de pagode, eu ganho, claro. vou alimentando, né, realimentando as coisas. Agora, uma questão aqui interessante da gente falar quando a gente está falando de profissão, e é o seguinte, né? Tem pessoas que trabalham com coisas que elas têm algum talento, alguma aptidão. E tem pessoas que trabalham com muito gosto em certas coisas, porque, além de ser fonte de renda e satisfação, você faz planos, né? Você tem sonhos, você tem objetivos a serem alcançados. Essa área que vocês atuam é a área de atuação para a vida de vocês
ou é uma coisa que aconteceu sem querer e nesse momento vocês estão usufruindo, ou vocês são isso mesmo? Tipo assim, eu Gustavo, eu tô na música há 36 anos, né? Comecei tocando, toco até hoje, quer dizer, enquanto não tinha pandemia, mas já numa função muito mais recreativa. Mas quando eu me descobri produtor, eu falei, pô, é isso. E vocês, é isso também? Ou foi casual, é pontual, é sazonal, tem outras opções pela frente? Como é que é? Vamos lá. Karen e depois Rodrigo. Bom, a questão do áudio, da música, na verdade, isso é desde criança. Toco violão desde criança e tal, e na adolescência eu fui descobrindo o áudio, descobri a produção musical, aí eu fiz a faculdade de produção musical da Embi Morumbi, eu sou formada lá, e desde então eu tenho trabalhado em estúdios, trabalhei no Nascena, trabalhei com produtores, né, isoladamente, trabalhei sendo assistente de engenheiro de mixagem, e depois eu vim aqui ser assistente do Eduardo Pepato, e hoje, depois de 2018, mais ou menos, eu tô freelancer, né, e essa história do canal surgiu meio assim das pessoas pedirem, né, não é uma coisa assim que eu tava, porque eu tenho muito desejo de fazer, mas eu achei que poderia ser interessante pelo lugar que eu tô. Pelo lugar que eu tô, tipo, nossa, eu posso mostrar coisas como alguns grandes hits nascem, né? Eu tô aqui vendo tudo nascer e achei que isso poderia ser interessante, porque eu, quando estava começando, eu tinha muito essa curiosidade de saber, e eu só podia ler nas revistas, não tinha como ver o processo mesmo, né? Em vídeo, não tinha isso. Então eu falei, bom, vou fazer isso. E eu fui descobrindo uma coisa muito bacana com o passar do tempo, de fazer os vídeos, e comecei a entrevistar pessoas, e tem sido incrível o aprendizado que eu retiro entrevistando as pessoas, os profissionais, tem sido muito incrível, e eu consigo passar uma mensagem que, querendo ou não, eu não estou tanto tempo no áudio, eu tenho desde 2012, né, então aí 8, 9 anos, não é tanto tempo, mas eu passei por várias etapas, eu trabalhei em estúdios, coisas que muita gente hoje não consegue ter essa experiência, né, então eu vi certas coisas que eu acho que é interessante de passar para frente, né, mensagens, enfim, tipo, não tem fórmula, o pessoal que vende fórmula, cuidado com esse povo, né, então, eu percebi que eu tenho maneiras de mostrar isso para o mundo, ser a minha visão da importância de ter trabalhado no estúdio, trabalhar para terceiros, não ficar só trancado no home studio, e eu consigo ir falando e mostrando e ampliando a visão das pessoas. Eu acho isso muito bacana, é um negócio que eu descobri no meio do caminho, isso daí. Muito bom. E você, Rodrigo? Legal, mais ou menos um caminho parecido com o da Karen. Comecei também a estudar música bem criancinha assim, só que eu já comecei com música e áudio muito próximo assim, desde muito novo que eu, de alguma forma, eu trabalho com áudio mais na curiosidade, mas na formação também fui de um jeito mais tradicional, fiz faculdade de música, formei como pianista e tal, e chegou um ponto que ficou tão meio termo assim, peraí, eu vou pro lado do áudio ou mais do lado da música como pianista, arranjador? Falei, não, vai junto mesmo, não tem dessa não. E comecei a fazer muitos cursos presenciais. Então, assim, respondendo, sim, isso é o que eu sonhei fazer mesmo. O que eu faço hoje não é diferente do que eu sempre tive vontade. Não tive... Embora eu tenha feito show muitos anos, assim, com muita frequência, eu gosto mais dos bastidores. Eu gosto mais de ficar na minha, criar arranjo, mixar, tal, me deixa sozinho. Eu sou melhor assim. E comecei a fazer alguns grupos presenciais em Belo Horizonte, de estudar a produção musical, envolvendo lógica, obviamente, e chegou um ponto que eu acho que a minha namorada, Isabela Bretz, falou, por que você não faz um Isabela canal... é finalista aqui no prêmio, ué. Sim, a Isabela, sim. Por que você não faz um canal de lógica? Tá, vou fazer. Meio que assim, beleza. Fiz pensando no software, comecei a fazer um vídeo ou outro na zoeira, eu vi que
que eu poderia levar a sério. Eu gastei muito tempo para sacar isso. Então, assim... Aliás, assim, temos outros canais de Logic por aí, Rodrigo? No Brasil eu não conheço, talvez tenha, mas E de outros softwares de áudio, temos? Não. Aí tem bastante. Tem um bocado bom. Pro Tools, por exemplo, tem vários canais. Né? Pro Tools, você imagina que tem um monte, né? Mas tem, por exemplo, a pessoa às vezes coloca o nome do software, faz igual eu fiz, assim, uma estratégia. Você busca aquele público, mas você cria algo muito maior que o software. Por exemplo, Pro Tools Expert, que não fala de Pro Tools mais quase, assim. Tipo, o canal fala de tudo que você imaginar de áudio, Pro Tools está lá. De vez em quando fala uma coisinha. Tem o Reaper Brasil, né? E por aí vai. Uhum. E, enfim, o canal eu decidi levar bem a sério, assim, desde o início da pandemia, mais ou menos. Pensei, agora que eu vou ficar mais em casa, eu vou mandar brasa nisso. E tá funcionando. Mesmo sem investir em nada, vai crescendo um pouquinho ali, tá funcionando. Essa era a pergunta que eu queria encadear aqui para vocês. Imagino que com a pandemia e a antecipação, digamos assim, de realidades digitais que um dia viriam, possivelmente, eu tenho a acreditar que trabalhadores como vocês dois devem ter tido um aumento de procura, demanda e atividades. Ou não, estou enganado? Não, da minha parte, eu sempre trabalhei, quando eu saí do estúdio, que eu fiquei freelancer, eu sempre trabalhei de casa mesmo. Então, na verdade, o que eu senti por causa da falta de shows, aí começou a pesar um pouco a questão do investimento dos artistas, a galera ficando com medo também de lançar um disco e não ter como trabalhar esse disco, então segurando as coisas, reduzindo, né, ao invés de fazer álbum, faz só um single. Então, na verdade, eu senti isso, assim, da minha parte, deu uma caída, na real. Agora, esse mês, eu tô aí com uns 3 DVDs, esse mais uns 2, ou até um terceiro aí, ou seja, 4 DVDs para julho e agosto. O pessoal acho que cansou de esperar e vai pisar no acelerador aí. Eu, no caso especificamente do prêmio, o nosso processo, conforme eu falei, ele normalmente dura 12 meses. É grande, é trabalhoso. Nossa, eu vou te falar um negócio. Eu, quando chego assim nesse momento, assim, faltando 45, 30 dias, se tudo der certo, eu já estou assim naquele ponto assim, eu não aguento mais falar dessa coisa, né? Porque, e assim, é um excesso de conteúdos e etc, etc, etc. E eu, em fevereiro, percebi que esse ano não ia dar. Ou eu fazia 100% digital, ou então não ia fazer. E eu, particularmente, continuo achando que até o final do ano a gente vai continuar no digital. Eu acho que as pessoas podem fazer as coisas já pensando talvez em 2022, mas eu acho ainda muito arriscado esse ano de 2021. Rodrigo, e qual foi a pergunta que eu fiz para a Karen que eu queria fazer para você também? Sim, sobre... se na pandemia a coisa... Pô, a Karen aqui falou que deu uma reduzida. E você aí, Rodrigo? Eu já estava na transição, curiosamente, tinha alguns meses que eu tinha decidido já migrar quase 100% para o digital. Porque eu fico em Portugal, Brasil e tal, e eu dei uma sorte danada porque eu já estava bem estabelecido, com tudo no jeito, clientes e tal, então funcionou. Mas eu senti a mesma coisa. No meu caso, teve um aumento de demanda, sim. Mas teve um aumento do choro também, porque o povo sem grana e tal. Aí começa essas coisas. Olha, ao invés de fazer um EP, vamos fazer um single. Né? A própria Pablita, a Alice, eu comentei com ela, lança um single aí, pô. Não pensa num EP, num álbum, no início não, né? E, enfim, por causa desse trabalho digital, eu também consegui diminuir minha despesa por outro lado, porque antes eu tinha um estúdio que dava manutenção pesada, assim. Hoje eu trabalho em casa e vou manter assim, não vou mudar mais não. Até aulas de piano, que eu ainda permaneço com alguns alunos ainda, embora não vá durar muito tempo, assim, eu consegui fazer online. Eu usei um software, um piano digital e tal, então migrei 100% pro digital. O ruim é que a gente não vê gente mais, né? Fiquei doido já. Cara, essa coisa de fiquei doido já, eu estava pensando sobre isso hoje, conversando com um amigo meu, que estava me dizendo que pegou Covid
E ele falou assim, pô, Gustavo, pô, eu fiquei um ano isolado. E eu conheço ele, ele é o nosso designer, ele é o cara que faz a marca do prêmio, etc, etc. E ele é um cara Caxias mesmo, ele é um cara muito determinado, assim, muito profissional, né? E eu tenho certeza, aí ele saiu para a comemoração do aniversário da avó, da esposa, que já havia sido vacinada. E depois dessa comemoração, 12 pessoas da família foram infectadas. E ele falou assim, Gustavo, deixa eu te falar um negócio aqui. Eu estou completamente louco por conta desse isolamento. Eu não aguento mais. E eu falei assim, cara, eu também já estou num ponto. Eu já não sei se o que está me deixando louco é o prêmio ou é o isolamento ou se é os dois, mas assim, pelo menos eu ainda não tive esse vírus, graças a Deus. Vocês aí, no trato com os consumidores de vocês ou os clientes de vocês, percebem a mesma coisa? Assim, isso que o Rodrigo falou, Karen, eu acho muito interessante sobre o seguinte aspecto. Artistas vivem basicamente ou predominantemente das suas atividades ao vivo. Não tendo essas atividades, os caras ficam sem dinheiro para investir nas suas próximas produções e criações. Eu, por exemplo, percebo nitidamente que aqui em Brasília caiu vertiginosamente criar e produzir música por conta da perda do ao vivo. No que essas pessoas estão acreditando ou se motivando para recomeçar criações e produções se a gente continua sem o ao vivo? E sem governo, conforme o Rodrigo falou. Nós não temos editais, etc, etc. Bom, hoje parece que saiu uma matéria do Dória falando que em outubro em São Paulo vai voltar os eventos em São Paulo. Uhum. Então talvez o pessoal acha que no final do ano, aí no verão, deve ter eventos normais, deve voltar a festa mesmo, o pessoal sem vacinar, sei lá. Hoje vindo aqui para o estúdio, que é em outra cidade, não fica em São Paulo, não fica na capital, eu peguei um baita trânsito. Como se não tivesse pandemia. Fiquei parada na Marginal, entendeu? Então, assim, as coisas meio que já voltaram ao normal. Não sei se as pessoas perderam medo, perderam a noção, eu não sei o que perderam, mas estão agindo como se não tivesse pandemia. Então, acho que aí vai, né, virando a bola de neve. Então, já que as coisas estão voltando, vamos aproveitar, vamos gravar. Daqui a pouco volta show. Sei lá, acho que estão se apegando nisso. Entendi. E você aí, Rodrigo, sua percepção aí no relacionamento com a sua clientela? Cara, eu acho que por aqui, pelo menos Belo Horizonte, online, conversando com as pessoas, é que boa parte ainda está tentando manter e tal, ficar em casa, mas chegou um ponto que, embora seja extremamente importante, as pessoas precisam trabalhar de alguma forma. Então, assim, alguns não conseguiram se adaptar porque não sabia nem mexer no computador direito, só vivia de show. E tem muita gente, assim, óbvio que eu não vou citar ninguém, mas, assim, muita gente mesmo, que caiu em deprê, caiu em situações complexas, porque a renda vinha 100% de show ao vivo e acabou tudo. Então, assim, eu também concordo que acho que o mundo está voltando agora, o Brasil está voltando, mas alguns ainda estão tentando por medo, mas ao mesmo tempo é foda, assim, eu não sou 8 nem 80. Eu entendo que a pessoa tem o direito de ir lá trabalhar, tocar, sabe do risco que está correndo. A vida é assim, é uma escolha, né? Mas quem consegue ficar em casa, igual a gente tem esse privilégio de trabalhar online, a gente tem tudo estruturado, é a melhor escolha de todas, mas não dá para ficar falando assim, você não pode sair, você não pode trabalhar, então procure os seus caminhos, né? Mas eu vejo as pessoas tristes, cara, bem depressivas, na verdade. A gente vai ter uma participação internacional robusta aí no prêmio, porque uma das coisas que eu falei, bom, eu preciso ocupar minha mente no sentido de expandir o prêmio. E aí construímos uma programação com parcerias internacionais aí, que em breve todos vocês vão ficar sabendo. E aí, tem eventos lá na Europa programados agora para o segundo semestre, presenciais. Mas aqui no balcão da TAP, aqui em Brasília,
a atendente diz, olha, eu não sei se esses eventos vão acontecer não, porque agora, quando acabar o verão na Europa, vai pipocar aquilo lá de novo. E nesse momento, brasileiro não entra em Portugal. Mas não entra mesmo, só entra se for parente, parente não, tiver dupla nacionalidade, tiver algum parente morando lá, ou tiver indo a trabalho, tirando isso turisticamente, mas não entra mesmo. E lá em Portugal, já que você falou da Isabela aí, me parece que voltaram para a situação amarela, inclusive com toque de recolher à noite. E, enfim, está tudo aberto, mas a possibilidade de se fechar tudo depois desse verão europeu é muito grande, e aí começa tudo de novo, e aí vai ser enlouquecedor mesmo. Né? Ô, Karen, já que você falou lá que você afinou o Marrone, primeiramente queria te parabenizar pelo seu serviço, ainda que eu nunca tenha prestado muita atenção no Marrone, que aliás eu confesso a você não ser um acompanhante da cena sertaneja aí e tal, eu não sei o quê. Mas assim, dentro desse seu trabalho, eu imagino que essa coisa da afinação do sertanejo deve ser uma constante, né? Na verdade, tudo hoje se afina, né? Hoje Sim. nada vai para o rádio sem afinar. Eu fiz agora, por exemplo, Linda Quebrada, que canta muito bem, mas hoje, assim, virou um padrão. Virou um padrão? Virou um padrão, então tem que afinar. Então, Entendeu? quer Então, dizer, não é por virou um estilo. padrão a afinação... Não é o estilo, mas não é só sertanejo, é qualquer estilo hoje, tem que afinar. Virou, regra, entendeu? Então, eu tenho muita demanda. Bom para mim, né? Meu aluguelzinho tá garantido. E como é que como é que contrata a Karen? É o quê? Por projeto, por hora, por faixa? Como é que é? É por faixa. Por Então, ó, faixa. tenho uma voz aqui, tem uma música, são 2 vozes, aí é tanto, ou 3 vozes, ou mais, sei lá, é tanto. Ou então eu tenho só o instrumental para fazer, para quantizar, né? Aí é tanto. Eu tenho um DVD inteiro, mas é por hora nunca. Não gosto de trabalhar por hora. Entendi. E também para o cliente, ele já sabe certinho quanto que vai pagar e pronto, né? Entendi. Às vezes é só uma bateria para editar, às vezes é só um violão, então tudo depende, assim, é a necessidade do cliente, né? Legal. Rodrigo, e você? Como é que é a cobrança do Rodrigo? É por projeto, por hora, por faixa? Como é que é? Sempre por projeto, com exceção de consultoria, que é por hora, né? Mas é sempre por projeto também, porque eu penso o seguinte, se você trabalha rápido, você não tem que receber menos por isso, né? Lógico. Então, edição especialmente, eu também sou viciado no Melodyne, o Karen estava falando, eu gasto tempo aprendendo a trabalhar rápido no negócio, porque assim, eu acredito que ela adora editar, eu não gosto de editar. É bom saber que eu vou começar a indicar ela pra caramba aí. Porque eu acho chato editar, cara. Tipo, o negócio vai fritando. A não ser edições, tipo, a pessoa já canta bem, você vai fazer pequenos ajustes. Melodyne, hoje em dia, por exemplo, você controla os S, já explosivas. Mas é isso, eu também trabalho por trabalho. Entendi. Ô, Karen, e me conta aqui uma coisa. Do ponto de vista, assim, da perspectiva aí para você, desse seu trabalho, daqui para frente, considerando que, pelo que você está vendo aí, as pessoas estão se reaquecendo, se reanimando e começando a produzir. Você acredita nessa manutenção dessa sua realidade, uma perspectiva de evolução, por conta dessa digitalização cada vez maior das nossas vidas? Tipo assim, se você tivesse que investir hoje em mais máquinas, em mais capacitação para você, visando aí ser uma profissional melhor ainda, você faria isso sem sombra de dúvida, que esse é um caminho assim, uma avenida para se transitar?
Olha, eu tô investindo no meu estúdio, tô abrindo o meu estúdio, mas para alçar novos voos, né? Não para me manter na edição, para fazer outras coisas que eu gosto de produção, gosto de mixagem, apesar de não atuar, mas quero começar. Agora, na edição, assim, não precisa muito, então não tem muito, ah, não requer muito investimento, então não teria muita necessidade disso. Eu estou investindo nos próximos passos, digamos assim, apesar que às vezes me parece loucura, com tudo que estamos fazendo, passando, mas é o que eu gosto e eu estou arriscando. Muito bom. E você, Rodrigo, você vai pisar no acelerador ou ainda não é o momento para isso? Já estou pisando. Eu acho que é o momento para isso, sim. Especialmente porque, por causa da tecnologia, que é uma coisa boa na maioria das vezes, está incentivando as pessoas a produzir coisa usando pouco recurso. Essa série que eu acabei de fazer, 17 vídeos, editando, mixando e masterizando uma música de um seguidor do meu canal, ele gravou em casa, com o microfone da Behringer, que todo mundo fala, microfone ruim e tal, mas com os recursos de pós-produções que tem hoje, não, se o áudio não tiver destruído, você consegue arrancar um som muito bom, né? E qualquer equipamento aí que você tem no mercado hoje em dia, seja em Behringer ou até coisa às vezes está mais barata, a pessoa consegue sim fazer um trabalho bem feito. Então acho que é o momento perfeito para gerar conteúdo para essa galera. E estúdios grandes eu acho que sempre estarão aí, são importantes, que têm estrutura, mas isso é a realidade de menos de 1%. O público que vai buscar esses estúdios grandes, né? No sertanejo é melhor, porque é um mercado forte, tá na rádio e não tem previsão para acabar, né? Então, acho que a Karen tem que mandar brasa aí nesse investimento, que não tem erro, não. Ai, mas dá medo, dá Ah, medo da não. questão, pensar no governo, política, futuro do Brasil, eu fico bem receosa. Anota aí, daqui a um mês está fora o Bolsonaro. Você Previsão. acha? Deus te ouça. Vai dinar. Olha, eu acho que se isso acontecer, a gente aqui, viu, gente? Nós vamos Soltar começar a foguete. recorrer ao Rodrigo a tudo que tiver a ver com nossas vidas. Loteria, Mega Sena. Vou abrir a porta do estúdio e vai tocar nos Bolsonaro ali, assim. Tô brincando, vai cair não. Ô, Karen, me diga aqui uma coisa aqui, para a gente caminhar aqui para os nossa complementação dessa live aí, que normalmente dura 1 hora, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas é o seguinte, sua percepção no que se refere às pessoas com as quais você trabalha, os artistas, especificamente os artistas, sobre essa coisa de investimento técnico para um bom desempenho da sua carreira. As pessoas estão ligadas nisso ou não? Deixa lá que a Karen resolve. Assim, na verdade o pessoal tem se preocupado com equipamentos, sei lá, um microfone, às vezes um bom instrumento, mas aí na hora de gravar, às vezes grava de qualquer jeito e deixa para eu resolver. Então quase que não faz valer o equipamento deles, né? Que é para mim a parte mais importante é a gravação. Eu tento frisar bastante isso nas conversas que eu tenho, no curso também, gravar bem direitinho, porque depois você quantiza mais rápido, mais tranquilo, sabe? Não te dá trabalho, até afinação também. Você deixa um cantor cantar muito fora, depois o Melodyne vai aparecer. Agora, se você canta mais perto, tipo as notas já ali, e você só tem que dar aquele tapinha que hoje virou uma coisa padrão, uma regra, vai passar super despercebido o Melodyne, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem um bom microfone, mas não tem esse capricho na hora da gravação. Isso que eu tenho reparado. Mas, no geral, o pessoal tem percebido a importância da edição, às vezes não necessariamente mandando para mim, às vezes a pessoa faz ou manda para uma outra pessoa de confiança, mas sempre tem passado pela edição antes de ir para a mixagem. E agora, sim, com muita sinceridade, que fica aqui entre nós, apesar de estar sendo gravado, né? Mas é o seguinte,
Lá vem. Lá vem. Eu acho que nós temos no Brasil alguns padrões técnicos de finalização de conteúdo musical a depender do gênero, né? Eu que sou um cara da música a partir dos movimentos culturais, eu sempre tive assim uma abertura para ouvir tudo. E enquanto pessoa que gravava ou produzia discos, né, não sei se vocês sabem, mas eu tenho um selo que tem aí, eu distribuo digitalmente quase 250 artistas de Brasília. Eu acho que eu sou o selo que mais fez disco aqui. Eu fiz 52 CDs, 7 DVDs em 12 anos, enfim. Construí um negócio que não me larga, que é obra e música pelo mundo inteiro. Mas, então eu sempre trabalhei com essa diversidade de gêneros, de produtores, de sonoridades, etc. Pergunto para você e para o Rodrigo, mas em você em especial. Não tem, assim, um padrão, assim, sertanejo, de como as músicas devem soar, assim como também tem a do pagode, ou também a do pessoal do funk, principalmente. Esse padrão, ele existe? Eu penso que sim. E se ele existe, é uma exigência dos ouvidos, do mercado, ou é uma participação de vocês técnicos? Da minha percepção, vem, assim, em partes do artista e em partes do empresário também, né? Do tipo, gostei do que, vamos supor, do que o Gustavo Lima fez. Eu quero igual o Gustavo Lima. É meio que exige assim, entendeu? Eu quero esse som do Gustavo Lima, pronto. E a do pagode, imagino que seja a mesma coisa. Tem o grupo famoso, sei lá, o Pixote, o Tiaguinho. Eu quero esse som do Tiaguinho. Então, aí acaba fazendo um padrão, né? Entendi. Rodrigo, você também tem essas, como é que eu posso dizer? Essas solicitações aí também no seu dia a dia? Eu quero fazer um negócio aqui meio igual a não sei o que. É isso também? Tenho menos, porque eu acabo pegando alguns sons experimentais, música brasileira, canção, mas, por exemplo, recentemente eu peguei algumas coisas de trap para mixar por causa do canal, que eu nunca tinha feito, foi até interessante. E tem essa busca, sim, essa referência já tem essa sonoridade, eu quero essa sonoridade, mas aí no caso era pelo artista. Só que em outra situação, em uma consultoria especificamente, eu dei aula para um cara muito, muito inteligente, criativo, mas que ele mostrou assim, eu quero criar uma sonoridade para ser aceita por esse empresário. Não é pelo produtor, pelo empresário. Entendeu? Ele ia furar a fila. Chega no empresário, acabou. Velho. Então, é claro que existe sim um padrão, tudo que é radiofônico não está lá à toa, não toca sertanejo, funk, rap, dependendo da época do ano, mais ou menos, só porque as pessoas estão gostando mais ou menos. Eu acho que ninguém tem essa ilusão mais, né? É tudo uma questão de mercado. Então, o sertanejo é onde eu também não escuto no dia a dia, mas conheço algumas pessoas. Eu acho que onde isso é mais palpável, porque é um mercado que funciona, né? Inclusive, eu elogio muito, porque é um mercado que eu vejo assim, que é estruturado. Tem investidor, tem a parte técnica toda foda. A Karen está aí como um ótimo exemplo. Então, é tudo organizado do início, meio e fim. E sons um pouco menos radiofônicos ou nada radiofônicos, simplesmente não tem mercado, então o artista vai no flow ali, né? Ele chega na masterização e fala, eu quero mudar a forma da música. Isso acontece, você fala, vamos começar do zero, dá tudo errado. Olha só, são 17 horas e 59 minutos, acabo de saber que a CPI que acontece a 3 quilômetros daqui da minha casa está pegando fogo. O depoente de hoje acaba de ser preso, inclusive.
a mando do presidente da CPI, maravilha! que disse que ele não passa de um mentiroso e etc, etc. Eu, como não Notícia conheço boa. muito bem essa gente que habita em Brasília, eu conheço outras gentes, e eu confesso a vocês que daqui a pouquinho vou me procurar um cobertor, porque vai que passa aqui embaixo da minha casa aqui um camburão, um helicóptero com essa gente aqui. E, enfim, no meio desse pavor que se estabeleceu nesse momento aqui no meu computador com essa notícia, na minha rotina, Cara, guardadas as devidas brincadeiras, apesar de que isso não é brincadeira, eu gostaria muito de agradecer a vocês dois e a nossa querida Pablita também por ter ficado aqui esse tempo todo e trazido aí esse monte de informações preciosas aí que vão ficar eternizadas ali no nosso canal do YouTube, que, na verdade, tem ali 93 lives com percepções de profissionais vários do Brasil, ou seja, uma aula, né, de conhecimento de vários setores, mas nós estamos fazendo ali um filmezinho para passar na nossa cerimônia de premiação com depoimentos de vocês sobre o que é ser profissional da música. Não sei se o Rodrigo já havia deixado um depoimento dele, a Isabela eu sei que já deixou. deixei não. É o seguinte, Rodrigo e Karen, falem aqui para nossas câmeras enquanto eu tiro uma foto nossa. Vamos aí botar os rostinhos com sorrisos. Sorriso de vitória, né? Afinal de contas, parece que nós aqui que pensamos a mesma coisa, acabamos de obter uma vitória, né? Verdade. Com E a certeza. gente não vai contar para ninguém qual foi, mas o mundo um dia saberá. Karen, o que é ser profissional da música? Em 140 caracteres, ou então eu te mando lá para a CPI do Senado. Eu acho que um profissional da música é simplesmente um apaixonado pelo que faz. É um apaixonado por música. E vai ser pelo resto da vida. Não tenha dúvida disso. Rodrigo, o que é ser profissional da música? Muito parecido com o que a Karen falou. Eu acho que é uma mistura de paixão, resiliência e foco. Porque se você fica só em uma dessas coisas, você não consegue ser um bom profissional da música. No Brasil, pelo menos. Pablita, você tem o grande desafio de ser a última pessoa de todas as lives dessa edição do prêmio a dizer o que é ser profissional da música. Olha, eu acho que ser profissional da música é primeiramente movido por uma paixão muito grande, porque você enfrenta muitas dificuldades. Eu, que sou artista independente, eu enfrento muitas dificuldades e eu vejo muitos artistas que acabam abandonando o seu trabalho por questões financeiras, não tem apoio, o governo já não ajuda muito, né? E ainda veio essa ideia veio essa ideia de taxar artistas, né? Isso é surreal. Né? Então, assim, dificulta tudo. Mas o amor é muito grande pelo que se faz e você é paciente, é perseverante e consistente, você vai chegar assim, você vai alcançar um lugar muito bacana. Muito bom. Muito bom. Olha só, vivam os finalistas da categoria canal, né? Cursos online aí do YouTube. Parabéns a vocês. Sigam as nossas redes. Nós estamos aqui com tudo preparado para de 11 a 15 de agosto apresentar uma belíssima conclusão dessa maratona de profissionais da música. Estamos só aguardando o sinal verde para começar a pisar no acelerador, seguindo aí o que o Rodrigo falou, porque eu deixo aqui para vocês o meu estímulo conquistado a partir dessa conversa com vocês e que, de uma certa forma, representa um pouco da nossa essência, que é pisar no acelerador. É o que restou para a gente, pisar no acelerador. Não tenho dúvida disso, porque se a gente vacilar, vem esse pessoal das arminhas aí, com suas manipulações, corrupções, etc., etc., e vão passar por cima da gente e de uma das coisas que o Brasil melhor faz, que é justamente criar e produzir música reconhecida mundialmente. Viva vocês três! Muito obrigado. Foi um prazer.
Prazer. E amanhã essa live tá lá no YouTube do Prêmio, viu? Ok. Show! Valeu. Até mais. Valeu, Obrigado Gustavo. a vocês Valeu. todos. Prazer. Prazer, Obrigado Carlos. a vocês. Tchau. Tchau.